48 Supreme Arengon System capítulo 321 que o Solidariety Kingdom ofereceu a essas pessoas. Fala Clã caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente, qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. 1, 2, 3. 43. 43 cultivadores de estágio especializado. Que diabo é isso? Os cultivadores do Expert Stage não deveriam ser raros. Como e por que existem tantos cultivadores Expert Stage aqui? Nux não poderia deixar de exclamar em sua cabeça. O número de soldados neste acampamento militar era semelhante ao acampamento militar da dinastia Rhodes. No entanto, a força dos soldados era incomparavelmente maior. Quase não havia cultivadores de estágio iniciante neste exército. Por outro lado, o exército da dinastia Rhodes estava cheio daqueles soldados de estágio iniciante. No acampamento militar da dinastia Rhodes, a maioria dos soldados, exceto os que cumpriam o dever, estavam bêbados e vivendo seus dias como se fossem os últimos. Mas aqui as coisas eram diferentes. Cada soldado estava ativo, claro. Os que dormiam eram diferentes, porém nenhum soldado consumia álcool. Nux ficou surpreso. Porém, sua surpresa não terminou aqui. Ele avançou para obter uma compreensão ainda mais detalhada e sentiu então 7 auras fortes. Cultivadores do Seven King Stage. Se este exército atacar o exército da dinastia Rhodes, todos eles estarão mortos. Nux ficou surpreso. Ember era forte, no entanto. Mesmo ela não seria capaz de aguentar mais do que 3 cultivadores King Stage ao mesmo tempo. O resto dos 4 cultivadores do King Stage iriam atrás dos vice-generais e o resto é fácil. O exército da dinastia Rhodes não teve chance contra este exército. Porque eles não ganharam toda sua força antes. De repente, uma pergunta apareceu na mente de Nux. Não, espere. A verdadeira questão é, de onde eles têm tantos cultivadores fortes? Nux franziu a testa. Os Kifal Kingdom têm 8 King Stage cultivadores. No entanto, apenas um deles realmente luta em uma guerra. Os demais não se movem a menos que queiram. O mesmo poderia ser dito por dinastia Rhodes. Então a questão era, como Solidariety Kingdom recrutou 7 cultivadores King Stage em seu exército? Os nobres do reino da Terra Sólida estão se movendo? Nux questionou interiormente. Mas por que eles se mudaram? O que está acontecendo? Nux então usei seu sentido e olho do discernimento, ao mesmo tempo, e logo, todas as suas dúvidas foram esclarecidas. Nome, Marcus Kane. Idade, 172. Cultivo de mana, rei. Cultivo corporal, mortal. Vírgula, raça, humano. Ocupação, líder da seita Dragão Celestial. Talento, alto, nu, 64. VP, 740-740. MP, 1460-1460. Para, 73. AGL, 79. VIT, 74. STM, 73. INT, 146. DEV, 78. Nome, Fase Fred Gelord. Idade, 185. Cultivo de mana, rei. Cultivo corporal, mortal. Vírgula, raça, humano. Ocupação, líder dos aventureiros do balde sangrento. Talento, alto, nu, 62. VP, 730-730. MP, 1420-1420. Para, 71. AGL, 76. VIT, 74. STM, 73. INT, 142. DEV, 77. Líderes de seita, líderes da equipe de aventureiros, cultivadores errantes, o reino da Terra Sólida recrutou cada um deles. Mas, como? Nux não consegue entender. Ele sabia que todas essas pessoas valorizavam mais a sua liberdade, por isso não ingressam em nenhum reino e permaneceram neutros. Não importa quantos benefícios lhes proporcionem, eles nunca se juntariam a eles, a menos que quisessem. Portanto, Solidariety Kingdom recrutou tantos deles ao mesmo tempo. Foi inacreditável. Preciso pesquisar mais. Nux pensou interiormente enquanto estreitamente manteve os olhos.
O que Soliart Kingdom ofereceu a essas pessoas? O que foi tão importante que essas pessoas desistiram de sua liberdade e se tornaram soldados da Terra Sólida? Eu queria descobrir. Porém, como já era de manhã, Nux decidiu agir algumas horas depois e deixou o acampamento militar. Seu próximo destino foi o Reino da Terra Sólida. Ele queria ver como as pessoas dentro do Reino da Terra Sólida viviam. Ele queria ver qual era a diferença entre o Reino da Terra Sólida e os outros lugares que visitava. Ele queria ver a atmosfera dentro do Reino da Terra Sólida. Nux então correu em direção ao seu destino e logo estava dentro da capital do Soliart Kingdom. No entanto, depois de vir aqui, uma carranca apareceu em seu rosto. Tirando a rigorosa segurança nos limites, todo o resto estava completamente normal. De acordo com que as pessoas conversavam entre si, essa mudança no sistema de segurança começou há um ano. Há um ano, de repente, a fiscalização nos impedidos ficou muito mais rigorosa. Os guardas pararam de aceitar subornos, e aquele que subornou o guarda foi anotado e todo o seu passado foi revistado. Se o homem, mulher se revelar um criminoso, ou pior, um espião sem antecedentes claros, eles, as suas famílias e todas as pessoas próximas, todos foram executados sem qualquer piedade. Não houve audiências nas cortes reais, nem prorrogação de prazo, nada. Comprovado o crime, os prejuízos foram executados. Pessoas que conheciam os guardas nos questionaram sobre o rigor e o porquê de trabalharem com tanta honestidade, porém, só houve uma resposta. Os superiores estão fazendo o mesmo, nós apenas os seguimos. Não houve mais explicações. Com essas mudanças, as taxas de criminalidade reduziram muito e, eventualmente, o Reino da Terra Sólida ficou mais brilhante que o normal. Portanto, ninguém reclamou da segurança mais rigorosa, pelo contrário, apoiaram-na muito bem. Não. Eu não fiz nada. Para onde vocês estão me levando? Enquanto Nux separava todas as informações que havia recebido, ele ouviu uma voz. Ele declarou a cabeça e viu um homem que estava sendo arrastado para fora de sua casa por 4 guardas. O homem estava tentando resistir o máximo que podia, porém, com 4 cultivadores o cercando, ele, como mortal, não conseguiu fazer nada e foi levado embora. Nux foi atrás deles. Logo, porém, ele parou. Os guardas estavam entrando no Palácio Real e, como tinham algumas dúvidas, Nux ficou para trás e não entrou com eles. Afinal, era melhor prevenir do que remediar. Nux então decidiu se movimentar pelo Soliart Kingdom, comprar, roubar, alguns presentes para suas mulheres enquanto esperavam a noite e o sol se pôr. Nux voltou ao acampamento militar e começou a executar seus planos. Supreme Arengon System capítulo 322. Sim, agora me responda a vice-general Ansel. O general Armando encontraram-no. Por favor, entre. Um soldado incidente. O vice-general chamado Ansel concordou e então entrou na sala. General Armando. Ele saudou o homem sentado dentro da sala. Ansel, em meio da noite eu tenho que acordar cedo, é melhor você fazer isso valer a pena. Sim, general. A razão pela qual vim aqui é simples. Quero que você me siga. O general franziu a testa. Siga você? Sim, tenho que lhe mostrar algo que encontrei. Ansel concordou. A carranca de Armando se aprofundou. Por que você não trouxe aqui? Eu teria feito isso, se pudesse, respondeu Ansel. Armando ficou em silêncio. General, eu prometo que valerá a pena. E não é para? Armando estreitou os olhos e questionou. Eu aposto minha vida nisso. Ansel murmurou depois de alguma hesitação. Armando observou o homem à sua frente por um tempo e então concordou. Tudo bem, me leve para onde você quiser. Ansel sorriu. Obrigado por confiar em mim, general. Eu não estou confiando em você. Lembre-se, sua vida está em jogo aqui. Armando avisou friamente. Sim, general. Ansel saudou e os dois saíram da sala. Depois de sair da sala, Ansel deu um passo à frente. General, é um pouco longe daqui, vamos correr. Dizendo isso, ele começou a correr. O general não decidiu e acompanhou a velocidade do vice-general com bastante facilidade. 20 minutos depois, os dois apareceram dentro de um beco deserto. Uma carranca apareceu no rosto de Armando. Quanto tempo mais carregar? Ele questionou. De repente, Ansel parou de correr. O general franziu a testa e parou também. Está aqui? Ele questionou. Ansel, porém,
Não respondeu. Eu te perguntei uma coisa, Ansel. Novamente, Ansel não respondeu. Ansel, responde Miyagi. Armando o comando novamente. Porém, antes mesmo que você pudesse completar seu comando, ele incluiu de dor e pulou para a frente. Com um movimento rápido, ele se virou e viu um homem vestido com roupas pretas justas, parado ali com uma adaga na mão manchada de sangue fresco. Os olhos de Armando ficaram frios quando ele olhou para o homem à sua frente, depois olhou para a panturrilha direita e cerrou os dentes. Isso seria problemático. Como diabos esse homem escapou dos meus sentidos? Enquanto Armando pensava em tudo isso, Ansel o atacava por trás, evoluindo sua outra panturrilha. Porém, com os sentidos de Armando, ele reagiu rapidamente e se esquivou do ataque. Então, uma espada apareceu em suas mãos e ele cortou Ansel. Ansel bloqueou o ataque com sua espada, porém, como o impacto foi muito forte, seu corpo voou para trás e caiu no chão. Ansel, seu bastardo. Como você ousa me trair? Você quer morrer? Armando questionou com fúria. Ora, General Armando, seria problemático para você se me ignorasse. Armando estreitou os olhos ao olhar para o homem à sua frente. Quem é você? Armando questionou com cautela. O homem, no entanto, apenas riu. Que tipo de assassino revela sua identidade só porque foi questionado? Por que você está tudo bem? Não vamos perder tempo com essas perguntas estúpidas. Veja, há outras coisas importantes que preciso fazer em vez de estar aqui. Então deixe-me acabar com isso, Armando Calem. Você está disposto a ser escravo? Armando franziu a testa. Você é muito corajoso para alguém que é apenas um cultivador expert estágio. Ele respondeu com uma cara fria. Ao ouvir isso, Nux balançou a cabeça desapontado. Oh, bem, parece que eu teria que lutar com um King Stage cultivador agora. Então, Nux olhou para Armando e seus olhos dourados sorriram intensamente. Não me decepcione, General Armando. Então, Nux desapareceu. Ele apareceu atrás de Armando, porém, esse ataque aparentemente rápido foi bloqueado por Armando sem maiores problemas. Nux sorriu. E então, ele aumentou a força por trás do ataque. Uma expressão chocada apareceu no rosto de Armando quando percebeu que estava sendo empurrado para trás. Como um cultivador expert estágio é tão forte? Ele questionou interiormente e, ao mesmo tempo, o chão sob o pé de Nux se moveu. Nux perdeu o equilíbrio e aproveitando a oportunidade, Armando empurrou-o para trás e mirou em seu pescoço. Porém, como se estivesse desossado, o corpo de Nux se inclinou para trás e então, com alguns saltos para trás, ele criou uma distância entre os dois. Ground Tremor, uma habilidade de 4 estrelas, HMM, é uma maneira bastante eficaz de usá-la. Nux murmurou ao reconhecer o movimento com um único olhar. Nestes últimos meses seu conhecimento aumentou muito. Se antes ele era apenas uma pessoa de outro mundo sem nenhum conhecimento deste mundo, agora ele era parte integrante dele e poderia ser considerado bastante conhecedor. E com a ajuda de Amai e Arvina, seu conhecimento sobre cultivos e habilidades melhorou muito. Você é mais forte do que eu pensava, comentou Armando com uma expressão solene no rosto. Neste momento, ele não estava pensando em vencer esta batalha. Não que ele pensasse que perderia com certeza, mas o problema era que Nux não estava sozinho. Se Ansel atacasse com ele, as coisas poderiam ficar problemáticas para ele. Portanto, salvar sua vida era uma prioridade. Foi você quem lutou contra o General Ember, certo? Armando saiu de seu devaneio ao ouvir a pergunta repentina de seu oponente. Ouvi dizer que o General Ember usou os elementos vento e fogo, correto? Armando estreitou os olhos. Por que você se importa? Nada realmente, eu só queria confirmar uma coisa. Confirme. O sorriso de Nux se alargou quando ele endireitou as costas e uma aura assustadora foi liberada de seu corpo. Sim, agora eu respondo. Quem tem melhor controle sobre vários elementos? General Ember, ou... Uma bola de fogo foi então atirada em direção a Armando. O general saltou para trás, porém, um Sharp Speak disparou do chão e o atacou. O general mal evitou, no entanto, antes mesmo que pudesse recuperar o equilíbrio, Nux usou sua caminhada no vento, e apareceu atrás dele. Meu! Supreme Iron God System capítulo 323. Preciso fazer algo a respeito. Que tipo de monstro ele é? Como isso é possível? Ele é o mesmo humano.
O general Armando ficou horrorizado. Era para ser um trabalho simples. Tudo o que ela precisava fazer era derrotar os cultivadores do Spertistage, se possível, capturá-los vivos e depois retornar à base com os dois. Depois, ele os interrogaria e também torturaria seu subordinado que o havia traído. Isso foi uma coisa fácil de fazer. Então como? Como diabos ele conheceu esse monstruoso? Pessoas que tinham camadas com dois elementos eram consideradas talentosas, certo? Eles eram dotados de Deus e eram chamados de prodígios, certo? Então e esse bastardo? Fogo, água, vento, terra. Esse monstruoso tinha cobertura com todos esses elementos. E como se isso não bastasse, esse bastardo também tinha força, velocidade, defesa irracionais e muito provavelmente mana. Apenas. Como ele deveria lutar contra esse bastardo? Oi, a força por trás do seu ataque está impedindo. Você está ficando cansado? O homem questionou e os lábios de Armando se contraíram de frustração. Vamos, um cultivador Kingstage pode fazer melhor que isso, certo? Os cultivadores do Kingstage não deveriam ser fortes. Por que você está tão fraco? Seu desgraçado. É você. É você quem é anormal. O general amaldiçoou mentalmente. No entanto, ele não disse nada em voz alta. Ele não teve tempo para isso. Ele teve que estar extremamente atento para lutar contra esse homem. Se ele perder o foco por um segundo, isso poderá causar um ferimento fatal. Sim, foi uma luta difícil e dura onde ambas as partes não puderam ser descuidadas, nem por um segundo. Ou foi isso que o general pensou? Ah, isso está ficando chato. Vamos acabar com isso, certo? O general franziu a testa e um sorriso apareceu no rosto de Nux. Eu não vou me conter mais, ok? Você estava se segurando. O general interiormente, porém, antes que pudesse reagir, Nux se afastou de sua visão e apareceu atrás dele. Hugo. O general não conseguiu reagir a tempo e Nux atacou a panturrilha esquerda. O general perdeu o equilíbrio e caiu. Vendo isso, um sorriso gentil apareceu no rosto de Nux. Com isso, você não poderá fugir. O general declarou-se. No entanto, Hugo. Nux chutou o estômago e o corpo do general voou para longe. Bach, não se mova. Você só vai tornar isso mais doloroso para você. Nux murmurou calmamente enquanto se aproximava dele. Tudo bem, deixe-me perguntar de novo. Armando Kalin, você está disposto a ser meu escravo? Nunca. O general olhou para Nux com desafio nos olhos. Bom, Nux, porém, apenas pisou em seu rosto e contrariando as expectativas do general, um grande sorriso apareceu no rosto de Nux. Oh, bem, não se preocupe, temos muito tempo para mudar de ideia. Fufufu em geral. De repente, o homem que examinou tudo de longe, o vice-general Ansel murmurou, eu sugiro que você desista. É para o seu próprio bem. Dizendo isso, Ansel ficou em silêncio e seu corpo começou a tremer. Vendo isso, o general franziu a testa e vendo isso, Nux brilhou interiormente. A dúvida foi plantada. Agora, tudo o que ele tinha para plantar era uma desesperança. HMPH. Você acha que eu tive medo de uma pequena tortura? Ó general bufou. Vê, você pode aguentar isso por algumas horas. Ou até um dia. Mas. Você aguenta isso por meses? Anos? Décadas? Você aguenta isso pelo resto da vida? Ansel questionou sem emoção nos olhos. Era como se ele estivesse morto por dentro. Acredite, general, este homem é mais assustador do que parece. Suas palavras não me assustam, traidor. E não se preocupe, outras me encontrarão em breve. Eles não vão, respondeu Ansel. Armando franziu a testa. Você já está morto, general Armando. O general Armando saiu de seu quarto com seu subordinado de confiança, o vice-general Ansel. No entanto, Ansel acabou por ser um traidor e o general foi cercado por Ember e 5 outros cultivadores do Spertistage que a dinastia Rhodes invejou para cá em busca de vingança. O general lutou bravamente, porém acabou sendo derrotado e morto. A prova deste incidente será o soldado, que por acaso aconteceu com seus próprios olhos. Ah, sim, não se preocupe, esse soldado é o espião plantado por mim também. Nux murmurou com um pequeno sorriso no rosto. O general estreitou os olhos. Você acha que eles vão acreditar nessa história ridícula? Claro que não. Eles vão procurar provas, portanto,
Viriam para cá, onde você e eu lutamos. Quantos elementos você acha que foram usados nessa luta? Nux questionou. O general ficou em silêncio e Nux transmitiu. Todos os 4 elementos foram usados. Não apenas isso, mas seu movimento característico, grão tremor, também foi usado. Combinado com todo aquele sangue derramado aqui com a sua falta, qual você acha que será a interpretação comum? O general não respondeu. Então, um sorriso enlouquecido apareceu no rosto de Nux enquanto ele continuava. O general Armando Kallen lutou bravamente, mas no final ficou em menor número e não conseguiu sair vivo. O caso será então encerrado e ninguém irá procurar por você. Depois disso, teríamos uma longa conversa com o outro, General Armando. Como eu disse, temos muito tempo para mudar essa sua mente. O general olhou para Nux com uma expressão grave no rosto. Ele teve que correr. Ele teve que deixar este lugar. No entanto, ele não foi capaz de derrotar este homem quando ele estava com força total. Como ele iria derrotá-lo agora? Por mais que pense, o general não conseguiu ver uma saída. Não tem outra opção a não ser sofrer torturas sem fim. Ele questionou interiormente e de repente, Ansel murmurou, General, eu sei que você é leal ao reino. Porém, este homem iria torturá-lo por décadas se fosse necessário. 20 anos atrás, eu era igual a você, porém, em apenas 5 anos, minha força de vontade cristã. Essas pessoas são horríveis demais. Geral. Não se esforce demais. Ó general franziu a testa. Essas pessoas. Ele anotou essas palavras. Esta é uma organização inteira. Uma organização organizacional que funciona nas sombras. Nada se sabe sobre ela. Ele tinha muitas perguntas em mente. Quão fortes eles são? Quantos membros eles têm? Quão profundas são suas raízes? Há quanto tempo eles existem? Quanto mais ele pensou sobre isso, mais solene ficou sua expressão. Nada. Praticamente nada se sabia sobre esta organização. Eu preciso fazer algo sobre isso. Um olhar específico apareceu no rosto do general e vendo aquele olhar, Nux brilhou. Dúvida, desesperança e então, uma oportunidade de se tornar um herói. E o que o herói faz? Auto-sacrifício. Eu concordo em ser seu escravo. Ele decidiu se infiltrar nesta organização. Bom trabalho. Agora deixe-me pedir novamente a confirmação, General Armando Kallen. Você está disposto a ser meu escravo? Supreme Arengon System capítulo 324 Como lidar com uma garota extremamente possessiva como a Maya. Ai. Eu sou leal. Eu sou leal. Eu sou leal. Eu sou leal. O geral interiormente e, finalmente, a dor agonizante que sentiu parte. Ah. 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 O general respirou fundo e ao mesmo tempo olhou para o homem à sua frente com puro terror. Espero que você entenda sua posição agora. Veja, isso tornará as coisas mais simples para mim e para você também. Nux transmitiu gentilmente. Ou o que é essa magia? Armando não pôde deixar de questionar. Você não precisa saber disso. Apenas saiba que essa dor que você sentiu retornará no momento em que você pensar em mim. Tenha cuidado com o que você pensa. Entendeu? Nux ameaçou. Se sim. O corpo de Armando estremeceu de medo e ele acenou com a cabeça. Ao vê-lo assim, Nux brilha. Amaya, você é um maldito gênio. Ele elogiou. Eu disse que iria funcionar. Logo, ele ouviu uma voz cheia de orgulho e contentamento. Depois de ser traído por um de seus subordinados de maior confiança, o estado de espírito do general já estava uma bagunça. Conhecer um monstruoso como você, que tem profundidade com todos os 4 elementos, teve outro impacto em seu estado de espírito. Então seu estado mental caiu ainda mais quando ele foi derrotado por um cultivador esperto Stage. Cortar todas as suas estradas para escapar foi outro golpe. A essa altura ele já estava sem esperança. Serei torturado pelo resto da minha vida, assim como meu subordinado que foi torturado por 5 longos anos. Uma semente de medo foi plantada em sua mente. Porém, não importa o que aconteça, no final das contas ele ainda era um general com uma mentalidade forte. Só isso não foi suficiente para ele desistir. Portanto, o último passo foi uma oportunidade. O que ele faria quando fosse preso por uma organização cruel e misteriosa que ninguém conhece? Ele se tornaria um herói. Ele cederia à organização e se juntaria a ela com um objetivo em mente. Um objetivo de coletar informações sobre essa organização e então planejar contra ela. A Maya explicou e então,
Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Nux. Herói minha bunda. Pode parecer muito louvável visto de fora, mas não é apenas ele tentando evitar ser torturado. Amaya, sinceramente, é verdade. Por mais bem treinados que sejam, ninguém gosta de ser torturado. Porém, alguém como o general não cede só porque está com medo. Os longos anos que passaram no exército não permitiram isso. Eles precisariam de um motivo, Nux murmurou. E isso é tudo que você precisa para fazer sua mágica. Amaya pediu desculpas. Não acredito que você inventou algo assim. Nux elogiou. Não era óbvio desde o início. Eu sou melhor do que qualquer uma de suas outras mulheres, então. Não se atreva a me deixar, ok? Os olhos de Amaya ficaram ainda mais escuros e um sorriso largo e assustador apareceu em seu rosto. Atenciosamente, foi bastante assustador, no entanto. Você vai deixar? Amaya, como vou viver sem você? Você acha que isso é possível? Meu amor, não irei embora mesmo que você me peça. Amaya Skifal, você está presa comigo. Um sorriso assustador semelhante apareceu no rosto de Nux também. Como lidar com uma garota extremamente possessiva como Amaya? Mostre posse. Uma posse ainda mais forte que a dela. E os métodos de Nux funcionaram e um lindo sorriso apareceu no rosto de Amaya. Você deve voltar logo, eu tenho algo que quero te mostrar, Amaya murmurou. Não fale assim, posso abandonar minha missão no meio do caminho. Nux riu. Eu te amo. Também te amo. Nux convidou e então olhou para o general que estava caído no chão, cansado e assustado. Tudo bem, Armando, como eu disse antes, há outras coisas muito mais importantes que tenho que fazer do que estar aqui e estar coberto de sangue e suor com caras como você. Então vamos começar. Você vai fazer algumas perguntas e vai respondê-las, está claro? Sim, mestre. Tudo bem, então pergunta 1. Ouvi dizer que, há um ano, num determinado dia, a segurança dentro do Soliliart Kingdom de repente ficou mais rígida. Os guardas não aceitaram mais subornos, os oficiais não relaxaram mais, os nobres não tomaram mais ações descaradas e todos os crimes foram executados sem qualquer piedade. Apesar de tudo, todo o estado do Reino da Terra Sólida mudou. O que aconteceu? O que vocês fizeram, caras? E como tudo aconteceu tão rápido? Nux questionou. Tudo começou com os superiores. O general respondeu. Nux franziu a testa e então seus olhos ficaram frios. Dê-me uma resposta melhor, explique de uma maneira melhor. Ele pediu. Começa pelo rei. O rei ficou mais rígido e tentou tudo, e a execução foi simples. Se você não seguir a ordem do rei, será executada. E como se estivesse dando exemplo, o chefe da casa do duque foi executado porque não levou a sério a ordem do rei. Nux estreitou os olhos em confusão. Os duques eram diferentes dos outros nobres, eles tinham sangue real fluindo em suas veias, portanto, detinham um poder forte, um poder que até mesmo a família real tinha que ter conhecimento. Executando o duque. Não foi considerado uma atitude sábia. Não houve repercussões. Nux questionou. Não havia. Armando respondeu e então continuou. Depois deste incidente, outros nobres levaram muito a sério as ordens do rei, já que a maioria dos oficiais vinham de famílias nobres. Eles pararam de relaxar também e ao vê-los, os oficiais que não tinham origem nobre começaram a mudar também. O mesmo aconteceu com as guardas e outros. Seus superiores tornaram-se mais rígidos e as punições para as ofensas tornaram-se mais cruéis. Portanto, eles também mudaram. Do topo ao mais baixo das posições, todos mudaram, e foi assim que o Soliliart Kingdom mudou. Armando respondeu. Nux pensou sobre isso por um tempo e então outra pergunta surgiu em sua mente. E os outros generais? Notei que eles não são do reino da Terra Sólida, mas sim de diferentes setas e grupos de aventureiros. Como vocês os recrutaram? Isso foi obra de Lord Hermes. Hermes? Quem é? Nunca ouvi esse nome antes. Supreme Arengon System capítulo 325 Hermes Lysander. Hermes? Quem é? Nunca ouvi esse nome antes. Nux questionou com uma expressão de surpresa no rosto e de repente, o rosto de Armando ficou solene. Hermes Lysander, o avô de Alestios Lysander, o atual rei do Reino da Terra Sólida. Ele também é conhecido como o homem mais forte do Reino da Terra Sólida. Armando informou e Nux externamente a sobrancelha surpresa. É ele. Um cultivador do estágio imperador? Nux questionou. Sim.
Armando atendeu e ao mesmo tempo ficou chocado. Palco Imperador. Muitas pessoas não sabiam sobre esse estágio. Era um segredo de nível nacional. Essa organização secreta também sabe sobre o estágio do Imperador? Armando questionou interiormente. Então, pensei um pouco mais sobre isso e percebi, este homem sabia da origem de outros generais. Sabia que eles não pertenciam ao reino. Saber sobre os cultivadores do Imperador Stage não foi chocante. O que é realmente chocante é que sua expressão. O general pensou interiormente enquanto olhava para o rosto calmo de Nux. Ele não conseguiu acreditar que Nux estava tão calmo mesmo depois de ouvir o Imperador. Espere. De repente, o general pensou em algo, e quanto mais pensava nisso, mais forte ficou sua dúvida. Essa organização secreta também tem um Imperador Stage cultivador apoiando-os. Os olhos do general se arregalaram de surpresa. Como esta organização é tão forte? É. E por que eles estão se escondendo mesmo sendo tão fortes? O que eles estão esperando? O corpo de Armando estremeceu de medo. Eu entendo agora. De repente, Nux falou como se estivesse iluminado. A razão pela qual a família do Duque não tomou nenhuma ação mesmo com sua cabeça morta. A razão pela qual tudo correu tão bem. A razão pela qual o rei foi capaz de assumir uma postura tão forte e a razão pela qual os cultivadores errantes, a seita mestres de diferentes seitas e os mais fortes dos aventureiros decidiram se juntar ao exército da Terra Sólida. Agora eu entendo tudo. A razão pela qual tudo aconteceu e foi tão bem por causa de Ernst Lysander, um cultivador do Imperador. Ele deve ser quem está por trás de tudo, certo? Nux questionou e Armando encontrou com a cabeça. Então, Nux franziu a testa. Por que ele está fazendo isso? Ele questionou. Pelo que ouvi, de acordo com um tratado firmado entre as 4 potências mais fortes, os cultivadores do Imperador não estão autorizados a participar de quaisquer eventos que aconteçam ao redor do mundo, não até que o destino de seu reino dependa disso, é claro. Não está certo. Ele até sabe sobre o tratado. O general simplesmente desistiu de ser descoberto. Na verdade, Nux não sabia disso, nem mesmo a Maia sabia da existência de um tratado como este entre os 4 reinos. Foi Ember quem contou a ele sobre isso. Sim, está correto. Um cultivador do estágio Imperador não pode participar de eventos mundanos, especialmente os eventos relacionados à guerra entre 2 reinos. Se o fizerem, os outros 3 reinos se unirão para destruir aquele país. Isso é chamado de Tratado de Paz Eterna, que foi assinado para manter a paz no mundo. Armando explicou e Nux franziu a testa. Então Ernst não está quebrando este tratado ao recrutar todas essas pessoas e afetando a guerra entre os 2 reinos. Ele não tem medo de ser cercado pelos outros 3 reinos e seu reino ser destruído? Nux questionou. Ao ouvir esta pergunta, um pequeno sorriso apareceu no rosto do general. Cometer um crime é errado, ser pego é. Então você está apostando nesse fato que os outros reinos não saberão disso. Isso está correto. Veja, quando se trata de assuntos como esse, tomar uma decisão é muito mais complicado do que você pensa. Mesmo que você me leve para outro reino e me faça admitir que Lord Ernst está satisfeito e quebrando o tratado, tudo o que o reino da Terra Sólida precisa fazer é negar essas alegações e não há nada que você ou eu possamos fazer sobre isso. Nux franziu a testa. Ele não tinha muito conhecimento sobre assuntos como esses, porém, até que pudesse entender uma coisa. As ações do Soliliart Kingdom são muito ousadas. Fazer um caso não é difícil. Eles podem afirmar que o general está mencionando e negando as suas afirmações, no entanto, que mudanças repentinas dentro do seu reino não podem ser explicadas de outra forma. Na verdade, os outros 3 reinos nem precisam provar que o reino da Terra Sólida é perigoso. Tudo o que eles precisam é de um motivo. Uma razão para trabalharmos juntos e destruirmos um reino. Nenhum reino sairia disso, pois todos iriam querer um pedaço de torta para si. Nux não era um especialista, porém, até que ele possa sentir isso. Outra coisa, algo muito mais diferente estava acontecendo agora. É como se tudo fosse um esquema onde esta guerra entre o reino Soliliart e a dinastia Rhodes é apenas um pequeno evento que daria origem a outro evento maior. Nux não gostou disso. Além disso, por algum motivo, ele não se sentia mais seguro dentro do Soliliart Kingdom. Portanto, ele decidiu voltar. Ele já conseguiu o que queria dentro deste reino, agora era hora de voltar. Nux então se virou para seus novos escravos e tentou, tudo bem, isso é o suficiente por enquanto.
Se eu precisar de mais alguma coisa no futuro, entrei em contato com você. Por enquanto, vocês dois podem ir e viver sua vida normal. Claro, não se esqueça de me avisar se algo importante acontecer, certo? Ele está nos colocando como seus espiões. Armando entendeu o interesse de Nux. No entanto, não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso. Ele sabia que Lord Ernst poderia ter uma maneira de desfazer essa estranha magia, porém, mesmo que pensasse nessa possibilidade, aquela dor agonizante retorna e o tortura. Portanto, ele já havia desistido desse pensamento. Por enquanto, ele faria o que este homem diz. Sim, mestre. Nux então se virou. No entanto, quando Nux estava prestes a se virar, Ansel questionou: Mestre, como vamos voltar? O que diremos para quem nos perguntar para onde fomos? Nux fez uma pausa. Então, ele se virou e olhou para Ansel. Você precisa de um motivo, hein? Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Supremo Arengon System capítulo 326. O que está acontecendo? Você precisa de um motivo, hein? Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Sim. Ansel concordou. Nux então se virou para Armando e experimentou. Bata nele. Uh! Tanto Armando quanto Ansel tiveram a mesma ocorrência confusa, porém não tiveram muito tempo para pensar no assunto. O corpo de Armando moveu-se sozinho e atacou Ansel e começou a espancá-lo. Hugo! O que há? O que você está fazendo, Ari? Ansel, que era apenas um cultivador expert stage, não conseguiu lutar contra um cultivador King Stage e foi espancado por Armando. Eu não consigo controlar meu corpo. Armando respondeu com uma expressão chocada e horrorizada no rosto. O que é essa mágica? Ao mesmo tempo, ele se disse em sua mente. Essa dor agonizante, a capacidade de controlar o próprio corpo. O que é essa magia estranha e poderosa? Todos os membros desta organização misteriosa possuem essas habilidades. Ele não poderia deixar de questionar interiormente e, ao mesmo tempo, continuar batendo em Ansel. Logo Armando começou a gostar. Não foi Ansel o bastardo que o levou à destruição? Por que não retribuir esse favor a ele? Logo, Armando assumiu o controle de seu corpo e então começou a bater em Ansel por conta própria. Ag. Mestre. Pelo menos a Ag. Diga-me qual é o meu Ag. Culpa. Ansel questionou enquanto cobriu o rosto com os braços. Tudo bem, isso é o suficiente. De repente, Nux tentou. Armando parou e manifestou-se com um sorriso renovado no rosto. Quanto a Ansel, ele apenas ficou deitado como se estivesse morto. Você fez bem. Nux complementou. Mestre. Ainda não entendo por que você me tentou fazer isso. Armando questionou. Sim. Eu também quero saber disso. Ansel, que caiu no chão, também foi questionado. Bem, você precisa de um motivo, certo? Nux enviou e logo revelou seus planos. 30 minutos se passaram. Agora Nux estava dentro de uma tenda e na frente dele havia 6 pessoas dormindo pacificamente. Essas 6 pessoas eram todas cultivadoras do Expert Stage. O Soliart Kingdom lançou secretamente o acampamento da dinastia Rhodes e matou 30 cultivadores Grandmaster Stage sem soldados mais fracos. Claro, isso não tem nada a ver com o Nux, no entanto, machucou sua futura mulher. Portanto, Nux decidiu se vingar um pouco. 30 cultivadores Grandmaster Stage. Deve ser compilado aos 6 cultivadores Expert Stage, certo? Nux pensou interiormente e então encolheu os ombros. Seja como for, é o pensamento que é contado. Observe que este é o homem que agiu de forma estranha por 3 dias inteiros só porque matou alguém. Agora, matar 3 cultivadores Expert Stage era completamente normal para ele. Este foi o momento em que Nux se integrou verdadeira e oficialmente a este mundo. Tudo bem, vamos começar, certo? Nux convidou e então deu um passo à frente. Como estava escuro, ele estava usando o seu sentido para olhar ao redor. Claro, desde que seu ocultar foi ativado, nenhum soldado do lado de fora, ou o soldado dormindo lá dentro, veja sua presença. Esta será uma missão simples. Logo, Nux apareceu na frente de um homem que dormia com uma expressão despreocupada no rosto. Uma adaga apareceu na mão de Nux. Ele então falou às mãos. Porém, quando eu estava prestes a matar o soldado rolou para o lado e se esquivou de seu ataque. Um assassino. Todos. Esteja em guarda. O soldado se reuniu.
Os outros 5 soldados reagiram rapidamente e acordaram. Suas armas apareceram em suas mãos e no segundo seguinte eles estavam atacando Nux com tudo o que tinham. Há um assassino aqui. Entre. Outro soldado compreendido. Os soldados fora da tenda ficaram surpresos. Como é que um assassino entrou na tenda? Por que eles não viram? Ele é algum tipo de fantasma? Que tipo de truque você fez? Além disso, o que vai acontecer com eles agora? No entanto, neste momento, eles não tiveram tempo para pensar em todas essas questões. Todos se entreolharam e então correram para dentro da sala e atacaram o assassino que já estava cercado por outros 6 soldados. Agora, o assassino foi cercado por 10 cultivadores Spertistage. Ataca-o. Tente não matá-lo. Seria melhor se pudéssemos capturá-lo vivo. Eu me questionei quem deu a ele confiança para atacar todos nós sozinhos. Ah, muito arrogante, esse bastardo. Ei, pessoal, não ajam assim. Ele pode ser apenas uma distração. Todos vocês que acabaram de entrar, saiam da tenda. Podemos levá-lo sozinhos. Vocês vão dar uma olhada nas outras barracas. Veja se há outras barracas sendo atacadas. Aumentar a segurança em torno da área. Confira como eles entraram em nosso acampamento sem que soubéssemos. Capture o homem responsável por tudo isso. Informe os gerais e serão eles que nos dirão o que fazer. Um dos soldados encomendados. Como suas palavras são lógicas, ninguém reclamou e logo foram tomadas medidas. Os soldados que acabaram de entrar na tenda saíram e foram para verificar outras tendas. Ao mesmo tempo, foram para informar outros soldados sobre o ataque. Todo o acampamento do exército reagiu na velocidade da luz e logo uma grande busca por outros assassinos foi iniciado. Dentro da tenda, 6 cultivadores Spertistage cercaram um único assassino. Com as armas nas mãos, todos os 6 soldados tinham sorrisos no rosto. Ei, vamos acabar com isso, certo? Lembre-se, tente não matá-lo. Aquele que tentou a todos antes de anunciar. Sim, você não precisa nos lembrar novamente. Sinceramente, odeio matar meus adversários. Ah, eu sei porque você odeia aquele bastardo sádico. Ah! Os soldados riram e então atacaram o assassino ao mesmo tempo. Quanto ao assassino que os soldados estavam cercados por esses 6, bem, ele estava confuso. Sim, ele não estava com medo, mas sim chocado e confuso. Conceal, não funcionou? Os olhos de Nux se arregalaram de surpresa. Supreme Arengon System capítulo 327. Aquele bastardo. Ele está sorrindo? Ocultar, não trabalhou. Os olhos de Nux se arregalaram de surpresa. Como? Por que isso está acontecendo? Não estava funcionando bem há alguns minutos. Ou esses soldados estavam apenas fingindo, não me notar? Nux pensou nessa possibilidade enquanto evitava o ataque que ele estava dirigindo. Logo, porém, ele balançou a cabeça. Não, isso não é possível. Este é um movimento completamente tolo. Então como aquele homem evitou meu ataque? Nux questionou anteriormente enquanto olhava para o homem de cabelos brancos à sua frente. Ele é especial? Ele é diferente dos outros? Nux pensou interiormente e então seus olhos dourados brilharam intensamente. Nome: Ajax Wanderer. Idade: 121. Cultivo de mana: especialista. Cultivo corporal: mortal. Raça: humano. Ocupação: vice-general do Reino da Terra Sólida. Talento: alto. Nível: 54. VP: 650 a 650. MP: 1100 para: 62. AGL: 66. VIT: 65. STM: 62. INT: 110. DEV: 52. Vendo suas informações, a carranca de Nux se aprofundou. Ele também não parece nada especial. É outra pessoa. Alguém que de alguma forma bloqueou o meu ocultar? Nux então olhou os status de todos, mas não conseguiu encontrar nada diferente. O que diabos está acontecendo? Nux não conseguiu entender e também não teve tempo para pensar sobre tudo isso. Ele está lá dentro. Os vice-gerais estão lutando contra ele. Vamos ajudá-los. Logo ouvi a voz de um soldado e percebi que não poderia perder mais tempo aqui. Nux então olhou para os 6 soldados à sua frente e suspirou. Teria sido melhor se os outros 3 não fizeram saído correndo desta sala, mas tudo bem, 6 também não é ruim.
Ao ouvir suas palavras, os outros 6 soldados franziram a testa. O que você está falando? Um dos soldados questionou. Nux, porém, não respondeu. Os 2 punhais em sua mão desapareceram e logo, uma espada apareceu em sua mão direita. Então, Nux ausente. O que? Onde ele está? Essas foram as últimas palavras. Baque, 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 6 cabeças caíram no chão, seguidas por uma fonte de sangue que jorrava de seus pescoços. Nux, porém, não se importou com nada e simplesmente saiu correndo da tenda. Olha. Ele está tentando fugir. Persegui-lo. Companheiro ele. E os vice-gerais? Alguém entre na tenda e relate a situação. Eu vou. Em meio ao caos, Nux tentou correr e sair do acampamento do exército, porém, logo observa que havia 4 cultivadores Kingstage parados perto da saída, esperando por ele. Porra, esses bastardos já sabiam que seus vice-gerais perderiam. Isso é alguma confiança nas habilidades de seus subordinados. TSK, TSK. Nux bufou. Os generais que estavam olhando para ele correndo em direção a eles riram. Finalmente pegamos esse rato, hein? Ah, ele é muito mais ágil que ratos normais. De fato, de fato. No entanto, os 4 cultivadores do Kingstage ficaram em silêncio quando perceberam que nesta situação aparentemente tensa, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Nux. Sim, mesmo com o rosto coberto, os generais ainda podiam ver aquele sorriso no rosto de Nux. Isso mostrava o quão largo era o sorriso. Aquele bastardo. Ele está sorrindo? Um dos generais questionou com uma carranca no rosto. Ele é louco. Não, parece que ele tem algum tipo de plano em mente. Um general murmurou e, ele estava certo. Os generais prepararam seus ataques e miraram em Nux, porém, quanto mais perto ele chegava, mais amplo ficava o sorriso de Nux. Não pense muito sobre isso. Ele é apenas um bastardo maluco. Todos, ataquem em 3, 2, 1, não, hein? Quando os generais estavam prestes a atacar, algo diferente aconteceu. A velocidade de Nux aumentou. Dentro de um segundo, ele contornou os generais e continuou a correr. Ataque-o. Não deixe ele fugir. Um general finalmente saiu de seu devaneio e ordenou. Os 4 generais dispararam seus ataques contra Nux e, acabou uma enorme explosão soou. Aquele bastardo pensou que poderia fugir. Um general riu. Porém, então seus olhos caíram sobre outro general que observava a situação com uma expressão solene no rosto. Por que você parece tão sério? O general questionou. Nós o matamos. O outro general questionou. Então quem ó? Você queria capturá-lo vivo, certo? De fato. Ele era forte. Ele deve ter conhecido alguma informação boa. Bem, não podemos fazer nada. Aquele bastardo e suas habilidades eram muito estranhas. Na verdade, matar uma variável como ele é a melhor opção. Sim, ele pode ser um inimigo muito problemático no futuro. Os generais discutiram entre si, no entanto, como diabos isso é possível? De repente, um general murmurou surpreso. O que aconteceu? Outro general questionou enquanto olhava na direção que o outro general apontava e logo seus olhos se arregalaram de surpresa. Ele está vivo? Ele questionou em estado de choque. Nux, que foi atacado por todos os seus ataques combinados e foi pego por uma explosão tão grande, ainda estava vivo. Muito menos vivo, ele estava completamente sem arranhões. Como isso é possível? Devemos persegui-lo. Você acha que podemos pegar aquele bastardo? Ele é muito rápido. Os generais discutiram entre si com o Nux, ele fugiu. Essa habilidade é absurda. Nux riu interiormente enquanto olhava para a tela à sua frente. Habilidade ativa. Refeitos, dobra o AGL do host por 5 segundos. Invencibilidade. Enquanto a habilidade estiver ativa, o hospedeiro não sofrerá nenhum dano. Só pode ser usado uma vez por dia. Aviso: ao usar esta habilidade, se o hospedeiro fizer alguma ação diferente de uma investida, invencibilidade, perderá seu efeito. Sim, essa foi a habilidade que Nux usou. Ele recebeu isso como recompensa por se tornar um grande mestre cultivador de palco. No entanto, ele não teve nenhuma chance de usar essa habilidade. Hoje foi a primeira vez que ele usou essa habilidade e ele tinha que dizer: está simplesmente quebrado. É como ter uma vida extra. Invencibilidade.
Eu me questionei se algum dia poderei obter uma habilidade como essa. Não como um efeito colateral, mas como uma habilidade pura que posso ativar quando quiser. E, isso seria legal. Supreme Arengon System capítulo 328 Olá, amor aquele bastardo. Ele correu rápido demais. Alguém viu o rosto dele? Não consegui, pois ele tem uma máscara cobrindo-o. A cor dos olhos dele não é comum. Podemos tentar usar isso para restringir nossa lista de pesquisa. Um general sugeriu e ao ouvi-lo, os outros generais pensaram sobre isso e então concordaram com a cabeça. Na verdade, olhos dourados não eram comuns. Eles poderiam usar isso como base para sua busca. Sim, e ele também tinha um físico bem construído. Logo, outros gerais vieram a propósito o que notaram e uma imagem imaginária de Nux foi criada. Olhos dourados, constituição musculosa, pele clara e 1,9 metros de altura. Com isso tinham grandes chances de encontrar essa pessoa. Em geral. De repente, um soldado correu em direção aos gerais específicos. O que aconteceu? General, os vice-gerais que lutaram contra o assassino aquele. Sim, o que aconteceu com eles? Eles estão todos mortos. O soldado relatou com uma expressão de pânico no rosto. Os generais se entreolharam e estreitaram os olhos. Desde o momento em que a presença de um assassino foi revelada até agora, apenas 15 minutos se passaram. Este soldado estava insinuando que nesses 15 minutos, aquele assassino não apenas conseguiu escapar das garras de todo o acampamento do exército, mas também foi capaz de matar 6 cultivadores do Spert Stage. Como isso é possível? Leve-nos lá. Uma tentativa geral com um olhar solene no rosto. Sim, general. O soldado saudou, então se virou e começou a correr em direção à tenda onde Nux e os 6 vice-generais lutaram entre si. Os generais seguiram o soldado e logo um forte cheiro de sangue saltou seus narizes. A expressão deles ficou solene e então eles entraram na tenda. Um dos generais não consegue acreditar no que via. Estávamos aguardando ordens dos generais, portanto não fizemos nada. O soldado dentro da sala murmurou com uma expressão pálida no rosto. Obviamente, ele estava com medo. Não dos generais, mas da visão à sua frente. Você fez bem, você pode sair agora. Um dos generais assentiu. O soldado acenou de volta e então saiu correndo da tenda. Então, um olhar solene apareceu nos rostos dos generais. Eles foram mortos em um único movimento. Um general murmurou. Sim, e com o quão limpo o corte em seu pescoço é combinado com a forma como o assassino foi capaz de fugir após atacar usando um ataque como este, fica claro que o assassino estava se contendo e ainda não havia usado todo o seu poder. Outro general falou. Vocês caras. De repente, um general falou, chamando a atenção de todos. Vocês acham que vocês podem matar 6 cultivadores de palco especialista em um movimento e depois escapar de 4 cultivadores de palco King? Ninguém respondeu, porém, que o silêncio era em si uma resposta. Isso significa que aquele homem era mais forte que nós? Mais uma vez, ninguém respondeu. Sim. Depois de um longo silêncio, uma voz foi ouvida. Os 4 generais franziram a testa e então se viraram para a origem daquela voz. Armando. Todos os generais reconheceram o homem que acabara de entrar na tenda. Esse assassino é mais forte que todos nós. Como você sabe disso? Armando então apontou para seus ferimentos e respondeu, eu acabei de lutar com ele. As expressões nos rostos dos generais tornaram-se solenes. Você perdeu contra ele? Um general questionou. Não, eu não perdi, porém, se ele não estivesse com pressa, tenho certeza que poderia ter me matado. Novamente, toda a tenda ficou em silêncio. Primeiro, aquele assassino entrou furtivamente em seu acampamento. Depois passou furtivamente pelos soldados e entrou na tenda onde dormiam 6 cultivadores do Spert Stage. Ele então foi pego, e todo o acampamento do exército descobriu sobre ele. No entanto, aquele homem simplesmente matou os 6 cultivadores do Spert Stage, correu para fora e bem na frente de todo o acampamento do exército, ele fugiu. E como se isso não bastasse, o homem também lutou contra um King Stage cultivador e conseguiu feri-lo. Que tipo de monstro era esse? Ele não se cansa. Os generais estavam confusos. Espere. De repente, um general falou e então olhou para Armando. Como você o pegou? E como se estivesse preparado para esta pergunta, Armando respondeu sem perder o ritmo. Eu não o peguei.
Ele apenas apareceu bem na minha frente do meu subordinado enquanto voltávamos para o acampamento. Voltando. Aonde você foi? O general estreitou os olhos. Tínhamos algum trabalho a fazer. Armando deu uma resposta vaga e como a posição deles era a mesma, os outros generais não tinham autoridade para questionar mais. Então isso significa que esse assassino era um cultivador King Stage? Outro general questionou. Sim, ele é um cultivador King Stage muito forte nisso. Ele foi enviado pela dinastia Woods. Armando balançou a cabeça. Isso eu não sei. Tem que ser, certo? Quem mais seria ousado o suficiente para atacar nosso acampamento militar? Outro general murmurou. Isso é verdade. Mas não há registros de que a dinastia Woods tenha um assassino tão poderoso em suas fileiras. Sim, eu também nunca ouvi falar desse assassino antes. Se a dinastia Woods tinha um assassino como este sob seu comando, então por que eles não o usaram com mais frequência? Nós não. Os generais continuaram a discutir enquanto um deles ordenava aos soldados que cuidassem dos cadáveres e preparassem o seu enterro. Todo o acampamento do exército ficou um caos durante as horas seguintes e o homem responsável por tudo isto, bem, ele estava deitado no chão, olhando para as estrelas com um pequeno sorriso no rosto. Acho que é hora de voltar, hein? Pensando nisso, o homem fechou os olhos e no momento seguinte desapareceu e reapareceu a muitos quilômetros de distância, em cima de uma cama, onde uma certa mulher de magro físico e olhos azuis gelados o esperado. Olá, amor supremo e Arengon System capítulo 329. O imperador está se movendo, isso é um problema. O vice-general Lawrence murmurou. Porque sinto que o Dynasty está levando as coisas muito levianamente. Outro vice-geral murmurou. Porque ele é um idiota, ele não entende a gravidade desta situação. Ele pode ser um idiota, mas seus ministros, eles também são idiotas? Bem, enquanto a dinastia não concordar, os ministros não poderão fazer nada. Mas 10 espiões de estágio iniciante. Essa é toda a ajuda que eles poderiam oferecer. Como eles esperam que obtenhamos algum resultado com uma força como esta? Eles acham que não temos espiões iniciantes sob nós? Eles estão tentando zombar de nós? Não adianta discutir isso agora. A sala ficou em silêncio quando Ember falou e todos olharam para o rosto dela com olhares solenes. Vendo que ela conseguiu chamar a atenção deles, Ember continuou. O Dynasty deixou claro que não nos fornecerá nenhuma ajuda, então não conte com a ajuda deles. Se você tiver alguma ideia de como enfrentar esta situação com nossas próprias forças, sou todos ouvidos. Eu tenho uma ideia, mas não tenho certeza se funcionará ou não. O vice-general Lawrence falou. Ember virou a cabeça para ele e concordou. O vice-general acenou de volta e explicou seu plano. Nosso maior problema é a falta de informação. Nossos espiões não conseguem entrar furtivamente no reino inimigo devido à sua forte segurança e isso está se tornando um grande obstáculo para nossos planos futuros. Portanto, gostaria de enfraquecer esta segurança que eles têm. Como você planeja fazer isso? Um vice-geral questionou. Então, um olhar frio apareceu no rosto de Lawrence e ele respondeu, guerra. Começaremos uma guerra. No entanto, o principal motivo desta guerra não conquistará o Forte Igkrani, mas sim enviar alguns dos nossos espiões para o reino da Terra Sólida. Ah! Como eles estão travando uma guerra, o sistema de segurança deles seria mais fraco e nossos espiões seriam capazes de entrar no reino. É por isso que você está apostando? Outro vice-geral questionou. Sim. Lawrence concordou e o vice-geral franziu a testa. Você vai sacrificar milhares de soldados só para poder plantar alguns espiões dentro do reino da Terra Sólida. Lawrence, no entanto, não recuou e respondeu, não recebemos rapidamente as informações de que precisávamos, muito mais de 1000 soldados perderiam a vida. É um sacrifício necessário. Lawrence não negou. Ele estava pronto para sacrificar alguns para salvar muitos. O silêncio ecológico dentro da sala, porém logo um vice-geral especializado. Eu concordo com este plano. Este é um sacrifício necessário e logo depois que ele assentiu, o outro vice-geral assentiu também. Eu também concordo. Acredito que esta é a única coisa que podemos fazer agora. Os 3 vice-generais então olharam para Ember em busca de sua resposta. Porém, antes que o general pudesse responder, outra pessoa falou. Discordo veementemente deste plano. Os vice-generais franziram a testa enquanto viravam a cabeça para Tira.
Ember também tinha uma carranca no rosto. Por que você discorda? Ela questionou. Na verdade, até ela achou que esse plano era bom, porém, essa foi a primeira vez que ela viu Tira rejeitando algo tão veementemente, portanto, ela queria ouvir seus julgamentos. Eu quero falar com você, sozinho. Tira murmurou enquanto olhava nos olhos de Ember. Ember e os vice-generais franziram a testa. Podemos conversar depois que a reunião terminar. Ember respondeu. Tira, no entanto, balançou a cabeça. É importante. Ember ficou em silêncio. Então ela olhou para os vice-gerais e de repente Lawrence se declarou. General Ember, acredito que preciso de mais tempo para pensar sobre este plano com mais detalhes. Ember olhou para ele e sorriu agradecida. Tudo bem, dou-lhe um dia para pensar bem. Isso é suficiente? Sim. Bom, a reunião de hoje termina aqui. Ember tentou e os três vice-gerais se levantaram, saudaram Ember e saíram. Então, Ember olhou para Tira e questionou. Agora me diga o que está em sua mente. Por que você rejeitou essa ideia? Como você está agora, desafie o reino da Terra Sólida para uma guerra é uma ação suicida. Ember obteve sua resposta, porém, quem respondeu a pergunta não foi Tira, mas outra pessoa. Ember franziu a testa e depois se virou. Seus olhos se arregalaram de surpresa quando ela notou Nux parado bem atrás dela com uma expressão despreocupada no rosto. Faz muito tempo que não nos vemos, amigo. Quando você apareceu atrás de mim? Não. Quando você entrou na tenda? Não, não. Quando você retornará do reino da Terra Sólida? Ember fez uma série de perguntas. Bem, isso não é importante. Você não está curioso sobre o que aprendi com minhas investigações? Nux questionou com um sorriso no rosto. Ember franziu a testa porque queria fazer mais perguntas, porém, ela sabia sua prioridade, portanto, reprimiu sua curiosidade e questionou. O que você aprendeu? O que está acontecendo dentro do reino da Terra Sólida? Por que ele está se movendo tão estranhamente? Por que a segurança é tão estranha? Como a segurança é tão estranha? Como eles conseguem capturar cada um de nossos espiões? De repente, o sorriso brincalhão de Nux desapareceu e ele respondeu, o imperador está se movendo. Então, Nux revelou tudo o que aprendeu para Ember e quanto mais ela ouvia, mais arregalados seus olhos estavam. 30 minutos depois. Então você está dizendo que eles têm 7 cultivadores King Stage presentes como generais do exército? Ember questionou. Sim, o exército atual deles é muito mais forte que o seu. Seguir os planos de Lawrence não é diferente de suicídio. Nux assentiu e então um papel apareceu em sua mão e ele o passou para Ember. Este é o papel que contém todas as informações sobre seus soldados, seus nomes, camadas, números e seu cultivo, tudo. Sei como você colocou as mãos nisso. Ember questionou surpresa. Então, um sorriso brincalhão apareceu no rosto de Nux e ele respondeu, recebi isso do General Armando. Supreme Arengon System capítulo 330 Tudo bem, Nux, te encontrarei em breve recebi isso do General Armando. Nux respondeu com um sorriso brincalhão no rosto. General Armando? Ember estreitou os olhos e então questionou, por que ele daria algo tão importante para você? Vendo a ocorrência dela, Nux riu. Segredo. Ele respondeu. Ember continuou a olhar para Nux sem qualquer mudança em sua expressão. O que ela queria estava claro, no entanto, Nux não cedeu. Confie em mim, eu não vou te trair. Ele acabou de dizer essas palavras. Ember estreitou os olhos ainda mais e então começou a pensar. 3 minutos depois, ela parou de olhar para Nux e começou a ler o papel que Nux lhe entregou. Quanto mais ela lia, mais solene ficou sua expressão. Todos esses outros soldados também são membros de seitas ou grupos de aventureiros. Ela questionou. Sim, esta é a razão pela qual eles têm tantos cultivadores fortes em seu exército. As tropas que perderam na guerra contra nós não representavam nada para eles. Essa é a razão pela qual eles ficaram tão despreocupados quando perderam. Comparado com o que eles têm, o que morreu naquele dia não foi nada. Seguir o plano de Lawrence é suicídio, hein? Ember murmurou com um sorriso irônico no rosto. Na verdade, mesmo que você não siga o plano de Lawrence, sua derrota é decisiva. Como eu disse, o imperador deles está se movendo. Os imperadores são diferentes dos outros, não podemos enfrentá-los, por mais táticas superiores que usamos. O que você precisa fazer é pedir ajuda da dinastia,
Conte-lhes sobre esta situação e recupere-a o mais rápido possível. Nux sugeriu e Ember acenou com a cabeça com um olhar solene no rosto. Você está certo. Não podemos ir contra os imperadores. Vou enviar-lhe outra carta e procurar sua ajuda. MHM, isso seria o melhor. Nux concordou. Ember olhou para Nux e olhou. Nux, esta é a terceira vez que você salva meu exército de uma derrota devastadora e de sacrifícios sacrificados. Não, na verdade, desta vez, você não apenas salvou meu exército, mas também salvou minha própria vida. Estou grato. Então, Ember continua, eu te devo um grande favor, Nux. Como forma de retribuição, você pode me perguntar o que quiser, e se for algo que eu possa fazer, eu farei. Ember tinha uma natureza simples e correta. Ela era como uma guerreira tola e honesta. Dever favorecer outros ou algo parecido é algo que ela não gosta nem um pouco. Ela prefere se equilibrar o mais rápido possível. Agora que ela deve um grande favor a Nux, ela faria o possível para retribuir. Não importa o que lhe peça, ela cumprirá. No entanto, não se preocupe com isso. Nux respondeu com um pequeno sorriso no rosto. Ember franziu a testa. Nux, você já está comigo há algum tempo. Você deve saber que não sou alguém que se esqueceria de favores. Eu preciso te pagar de volta. A expressão de Ember estava muito séria agora. Nux, no entanto, apenas riu. Não acho que você esteja entendendo o que estou dizendo, General Ember. Eu nunca disse que estou esquecendo ou anulando esse favor. O que estou fazendo agora é acumulando. E tenho certeza que esta não é a última vez que você precisa da minha ajuda. Você continuará me possuindo no futuro também. Nux então se falou da cadeira e caminhou em direção a Ember. Com o rosto tão próximo do dela que seus narizes roçaram um no outro, Nux continuou com uma voz extremamente sedutora. Meu plano é continuar acumulando esses favores até que fique tão pesado que, quando eu perguntar o que quero, você não vai me rejeitar. Não importa o que seja General Ember Windstar, só farei meu movimento quando tiver certeza absoluta de que você não pode escapar da minha armadilha. Ember olhou para os olhos dourados de Nux com uma expressão perdida no rosto. Logo, porém, ela saiu de seu devaneio e transmitiu, você está me deixando nervoso, garotinho. Quanto mais você acumula esse favor, mais eu me opus. O que você deseja tão desesperadamente que exige que você acumule tantos favores? O que eu perderia se você fosse o que você quer? Perguntas como essas me assustam, garotinho. Vendo que ele não era capaz de ver sua expressão confusa, Nux se recuperou com uma expressão de decepção no rosto. Então, ele balançou a cabeça e murmurou, TSK, o temível General Ember Windstar. Um prodígio que tem camadas com dois elementos tem medo do pedido de um garoto de 19 anos. E, se outros ouvirem sobre isso, suas orelhas podem cair. Um sorriso provocador apareceu no rosto de Ember quando ela se virou para Tira. Os outros já não sabem disso. Eu não sou os outros, sua vadia. Estou muito mais próximo de Nux do que você jamais estará. A resposta de Tira foi extremamente rápida. A Ember riu e então se clamou. Tudo bem, Nux. Te encontrarei em breve. Estou ansioso por isso. Nux transmitiu. Nux e Tira saíram da tenda. Assistente-geral Tira. No meio da noite, um soldado apareceu na frente da tenda de Tira e reunido. O que é? Depois de um tempo, Tira saiu e questionou. Peço desculpas por interromper seu sono, assistente-geral. Porém, o general solicita sua presença, e é urgente. O soldado incidente. Tira franziu a testa. Incapaz de entender a ação de Ember, porém, já que o soldado disse que era urgente, ela não pensou muito sobre isso e concordou. Tudo bem, me dê um minuto. Tira então entrou na tenda e depois de um tempo voltou com Nux o seguindo. Leve-me lá. Ela planejou, porém, que o soldado balançasse a cabeça. Assistente-general Tira, o general especificamente que você deve vir sozinho. Ao ouvir essas palavras, Nux e Tira franziram a testa. Tira então olhou para Nux e este assentiu. Se algo acontecer, me ligue o mais rápido possível. Não se preocupe. Tira acenou com a cabeça em direção ao soldado e os dois se afastaram. Porque ela quer conversar sozinha. Nux se disse interiormente, mas depois balançou a cabeça e voltou para a tenda. Tenho certeza de que ela não irá machucá-la. Com esse pensamento em mente, Nux fechou os olhos e dormiu. No entanto, logo,
Os olhos de Nuke se arregalaram de surpresa quando a lâmina gelada de uma adaga tocou seu pescoço. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.